Probabilidade e estatística, um estudo do passado para apostar no futuro. Este vídeo trata-se de um material didático complementar ao artigo Matemática no Ensino Médio no viés do desenho universal da aprendizagem, a docência de atitude interdisciplinar, publicado no livro Cotidianos de Inclusão Escolar na Educação Básica e Profissional, a acessibilidade curricular como diretriz da ação pedagógica, volume 2. Será apresentado um maior detalhamento das aulas e das estratégias metodológicas elaboradas no âmbito do curso de Probabilidade e Estatística, desenvolvido no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Caxias do Sul. Nosso intuito é que esse material possa inspirar docentes na elaboração de aulas de matemática acessíveis e equitativas. Conteúdos do curso com foco na história da probabilidade e da estatística, origem da estatística, recenseamentos, origem da probabilidade, jogos de dados e seguros marítimos, origem da probabilidade e estatística, evolução e hereditariedade humana. História da matemática com foco na história da probabilidade e da estatística. As atividades propostas tiveram como características a conservação das informações históricas e seu relacionamento com o contexto atual. Exemplos: recenseamentos e censo demográfico brasileiro, seguros marítimos e seguro de automóvel. Probabilidade e estatística, um estudo do passado para apostar no futuro. As atividades propostas também levaram em consideração os princípios da acessibilidade curricular, do desenho universal da aprendizagem, da história da matemática e da interdisciplinaridade com outras áreas. A seguir, serão apresentadas as atividades desenvolvidas no curso separadas por aula. Aula 1. Dados estatísticos. Assuntos: recenseamento nas antigas civilizações, censo demográfico brasileiro, modos múltiplos de apresentação, ação e expressão da aprendizagem, áudios, figuras, Moodle e textos, interdisciplinaridade com outras áreas, geografia e história. Recenseamento nas antigas civilizações, locais com registro dos primeiros recenseamentos. Atenas, desde o século V a.C., Egito, desde 2500 a.C., China, desde 2238 a.C., Índia Antiga, desde 313 a.C., Japão, desde 86 a.C., Roma, desde o século VI a.C. Atividades em duplas. 1. Ler e/ou ouvir o resumo de 2 lugares pré-estabelecidos e elaborar uma apresentação para as demais duplas. O modo de apresentação fica a critério da dupla, podendo ser charge, slides, vídeo, entre outros. 2. Pesquisar dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, expectativa de vida e número de pessoas no país e capital dos lugares estudados. Tipos de gráficos e dados estatísticos. Assuntos: gráficos de notícias sobre a pandemia da Covid-19 dos anos 2020, 2021 e 2022. Modos múltiplos de apresentação, ação e expressão da aprendizagem. Figuras, Moodle e textos. Interdisciplinaridade com outras áreas, história e português. Cada dupla recebe 2 gráficos de um dos anos da pandemia. 2020. O gráfico do slide é de barras e tem como título 7 em cada 10 mortes eram idosos. A segunda imagem de 2019 mostra 2 gráficos de linhas que abordam o mesmo tema. O título do primeiro é Mortes diárias por Covid-19 e o outro é Acumulado de mortes por Covid-19. O primeiro gráfico de 2021 é de barras e tem como título Mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes. O segundo gráfico de 2021 também é de barras e tem como título Veja a evolução da pandemia por mês no estado de São Paulo. O primeiro gráfico de 2022 é de barras e tem como título Casos conhecidos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. O segundo gráfico de 2022 é de barras e tem como título Vacinação no Rio Grande do Sul. Atividades em duplas. 1. Criar uma notícia baseada nas informações de cada gráfico recebido. 2. Após a apresentação da notícia, comparar com a notícia original do gráfico em questão.
Aula 2. Análise de riscos, probabilidade de ocorrência de eventos. Assuntos: história dos seguros, variáveis envolvidas na determinação do valor do seguro de um automóvel. Modos múltiplos de apresentação, ação e expressão da aprendizagem. Áudios, figuras, Moodle, textos e vídeos. Interdisciplinaridade com outras áreas, história. A estratégia contemplava um material didático elaborado pela professora, que foi dividido em 3 etapas. A história iniciava contando sobre a origem dos seguros marítimos. No decorrer da história, apareceram problematizações, às quais os estudantes deveriam responder para dar seguimento à história. As perguntas eram: como eram calculados os prejuízos causados pelos naufrágios? Como os marinheiros resolveram a complexidade que os seguros tinham? Quais as profissões envolvidas no ramo dos seguros? Seguro de automóvel. Atividade em duplas. 1. Marcar com um X em uma tabela qual das duas opções torna o seguro de carro mais caro. Ler o texto ou escutar o áudio sobre as características que fazem um seguro ser mais caro ou mais barato. Algumas das situações analisadas pelos estudantes foram: modelo do veículo, Fiat Mobi ou Volkswagen Jetta, local de residência, altos índices de roubos e acidentes ou baixos índices de roubos e acidentes, local de tráfego, altos índices de roubos e acidentes ou baixos índices de roubos e acidentes, local de estacionamento do veículo, local fechado ou local aberto. Análise de riscos. Assuntos: análise de riscos sobre os assuntos vacinação contra a Covid-19, progresso escolar e acidentes de trânsito. Modos múltiplos de apresentação, ação e expressão da aprendizagem. Mapas conceituais. Interdisciplinaridade com outras áreas, português. Mapas conceituais. Atividades em duplas. 1. Construir um mapa conceitual físico-digital sobre os seguintes assuntos: vacinação contra a Covid-19, progresso escolar, acidentes de trânsito. No mapa conceitual deve conter as variáveis quase impossível, improvável, pouco provável, provável e quase certo, para analisar a probabilidade de cada evento ocorrer. Aula 3. Probabilidade da ocorrência de eventos. Assuntos: cálculo da probabilidade dos eventos selecionados para a entrevista de 3 pessoas por estudante, jogo de apostas com dados, passe-dix e cálculo das combinações de resultados com 3 dados. Modos múltiplos de apresentação, ação e expressão da aprendizagem. Áudios, materiais concretos, Moodle, tabelas e textos. Interdisciplinaridade com outras áreas. História. Cálculo da probabilidade de um evento. Atividade coletiva. 1. Entrevistar 3 pessoas com perguntas criadas pela turma sobre os assuntos da aula anterior. 2. Cada pergunta da entrevista é considerada um evento. Calcular a probabilidade desses eventos ocorrerem a partir do espaço amostral, total de entrevistados. Jogo Passe-Dix. Nessa atividade, a professora criou um material didático contendo a história do jogo Passe-Dix. Para ajudar a resolver os problemas das apostas, os estudantes tinham que responder, de forma intercalada com a história, as combinações de 3 números de 1 a 6, que somados resultam em 11, e depois fazer o mesmo com o número 12. E também construir uma tabela no Google Drive das possibilidades do jogo de 3 dados resultar na combinação de números 6, 4 e 1. Depois fazer o mesmo para a combinação de números 4, 4, 3. Atividades em duplas. Responder as seguintes questões. A. De quantas formas diferentes os dados podem ser jogados? B. Qual a maior soma possível e a menor? C. Quais são as possibilidades de soma para o número 12? D. Calcule a probabilidade de resultar o número 12. Aula 4. Dados estatísticos e reconhecimento das diferenças como característica dos seres vivos. Assuntos: História da eugenia de Francis Galton e seus impactos mundiais. Análise mediana das alturas da população brasileira. Preconceito racial. Padrões de beleza e discussão de temáticas relacionadas ao respeito às diferenças. Modos múltiplos de apresentação, ação e expressão da aprendizagem. Áudios, figuras, Moodle, tipologias textuais diversas.
tirinha, charge, letra de música e narrativa e vídeos. Interdisciplinaridade com outras áreas, biologia, história e sociologia. Eugenia. A estratégia contemplava um material didático elaborado pela professora sobre a história da eugenia. Foi utilizado o recurso livro do Moodle e este livro foi dividido em 4 capítulos. São eles: Quem foi Galton? O que significa eugenia? Lei da hereditariedade ancestral, impactos da eugenia no mundo. Diferença de estatura nos estados brasileiros. Atividade coletiva. 2. Leitura e interpretação coletiva do texto sobre diferenças de estatura nos estados brasileiros e infográfico envolvendo a mediana das alturas da população brasileira por estado. Site sociedadedosindivíduos.net. Audiodescrição. Na imagem aparecem 2 mapas pintados por região. No sul, sudeste e centro-oeste, as cores predominantes são tons de verde. No nordeste, predominam as cores amarelo e laranja e no norte, a cor vermelha. Preconceito. Atividade coletiva. 3. Leitura e interpretação coletiva do texto A Aparência Te Engana. Site www.embrapa.br. Audiodescrição. Na imagem aparece um tomate vermelho em formato diferente do padrão comum. O tomate é oval e tem uma saliência arredondada menor em uma de suas extremidades. O questionamento presente na imagem é se a hortaliça está estragada ou só é feia. Preconceito racial. Atividade coletiva. 4. Análise de tirinhas e charges sobre preconceito racial. Audiodescrição. A tirinha possui 3 quadros e os personagens são Camilo, Dinho, Fê, um gato e as pernas de um policial. Camilo tem cabelos longos e pretos, pele negra, usa uma blusa branca e bermuda verde. Dinho tem cabelos curtos azuis, pele clara, usa uma blusa laranja e bermuda azul. Fê tem cabelos ruivos, presos em um coque, pele clara, usa uma blusa branca e uma bermuda rosa. O gato é cinza e tem orelhas e barriga branca. As pernas do policial aparecem com uma calça azul e botas de cano longo pretas, e uma arma na lateral da calça. No primeiro quadro, Dinho fala: Camilo, vamos apostar uma corrida até a Fê? E Camilo responde: Claro, e... No segundo quadro, Camilo conclui sua fala. Dinho, espera, não posso correr agora. Então Dinho pergunta: Ué, por quê? No terceiro quadro, Fê está lendo um livro em frente a seu gato que observa. Atrás dela, aparecem as pernas do policial. Camilo então responde para Dinho: Para mim não é seguro. Padrões de beleza. Atividade coletiva. 5. Visualização ao clipe da música Mrs. Potato Head, da cantora Melanie Martinez, que aborda padrões de beleza. Respeito às diferenças. 6. Mesa redonda para a discussão de temáticas relacionadas ao preconceito e respeito às diferenças, com as seguintes perguntas norteadoras. A. O que seria considerado uma boa característica e uma característica ruim? B. Vocês concordam que as políticas de controle de reprodução eram corretas? C. Em que situações conseguimos observar o preconceito quanto às características das pessoas? D. Vocês acham que as características das pessoas com deficiência as tornam mal vistas na sociedade? E. Cite outro momento da história que vocês leram do Brasil ou mundiais que remete à superioridade de um ser humano em relação ao outro. Que produtos culturais vocês podem citar que remetem a essa situação, literatura, cinema, etc. F. O que vocês acreditam que seja necessário para quebrar os padrões impostos pela sociedade? Atividade de metacognição. No fim de cada aula, os estudantes devem responder individualmente as seguintes perguntas. 1. O que eu aprendi na aula hoje? 2. O que foi desafiador? 3. O que foi interessante? Além de uma pergunta relacionada à proposta de cada aula. As respostas podem ser digitadas no documento criado no Google Drive pela professora e compartilhado com o estudante, ou escritas em uma folha ou respondidas em áudios no WhatsApp. O curso foi uma atividade realizada no âmbito da pesquisa do trabalho de conclusão de curso TCC da estudante de licenciatura em matemática do IFRS Campus Caxias do Sul, Eduardo Andréa Pedrão Rodrigues, e orientado pela professora doutora Clarissa Haas. Créditos. Elaboração do roteiro.
Eduarda Andréa Pedrão Rodrigues, acadêmica da licenciatura em Matemática, bolsista de pesquisa FAPERGS. Captação e edição de imagem, Eduarda Andréa Pedrão Rodrigues. Legendagem e audiodescrição, Eduarda Andréa Pedrão Rodrigues. Vinheta de abertura e fechamento do vídeo. Título: A Moment. Autor: Another Day. Fonte: freemusicarchive.org. Orientação e revisão: Clarissa Haas, professora da área da pedagogia. Agosto de 2022.